Bom, conforme combinado, vamos fazer uma digressão, né? Antes de atacar diretamente o tema, porque esses temas são correlatos e se correlacionam, né? Vamos retomar um pouco a discussão da semana passada, né? Me lembrem e me ajudem se eu estiver saindo do escopo e talvez até não abordando diretamente aquilo que ficou aí como necessitado aí de ser explorado, né? Essa questão da dicotomia do intelectual e do moral, né, de espíritos muito inteligentes, mas pouco moralizados, né, e que André Luiz descreve no capítulo anterior, né, é uma das questões, assim, digamos assim, emblemáticas e fazem parte, talvez, inclusive, de um arquétipo. Se você pensar, por exemplo, na queda do anjo, arquetipicamente, a queda do anjo é um espírito esclarecido que cai, que já tem discernimento que cai. Por isso que eu comentei semana passada, Suzana, que os equívocos quase sempre que geram expiações e provas são equívocos de espíritos que têm discernimento. Né? Eu estou colocando a palavra discernimento porque Kardec usou a expressão progresso intelectual, e a expressão intelectual você vê que tem muito problema na nossa língua atual, né? Porque intelectual a gente já pensa só naquela questão que eu comentei, né? Lógico-matemática cartesiana, né? Cultural, né? Mas, tanto é que Emmanuel prefere a expressão sabedoria, né? A sabedoria envolve tudo, tanto cultura, porque a cultura, a leitura, né? Mesmo no autodidatismo, faz você refletir, conectar, né? Conceitos com outros. À medida que você lê, você vai conectando aquilo que você lê com outras bagagens que você tem, né? Isso é um dos conceitos básicos de inteligência, né? Você consegue conectar conceitos, ideias, né? Leitura, cultura, reflexão, estudo, faz parte dessa asa da sabedoria, mas que não envolve só isso, mas também o discernimento ético, né? Tudo isso que vai capacitando a criatura a compreender melhor a si mesmo e o cosmo, digamos assim, né? E a outra asa, que Emmanuel chama a asa do amor, daí amor e sabedoria seriam as duas asas, né? Seria aquilo que Kardec chama de progresso moral. Moral aqui tem a ver tanto do ponto de vista dos conceitos e dos valores, como do comportamento, né? Do tipo de ética e do padrão ético, como de tudo aquilo que diz respeito aos sentimentos. Tudo isso está na asa do amor, né? Nesse sentido. Então, o espírito evolui por esses dois campos, digamos assim. Lamentavelmente, e para a queda do espírito, o espírito que, por exemplo, tem discernimento e age no mal, por ele discernir e agir no mal, optar agir no mal, os equívocos não são frutos de ignorância. Tanto é que tem um caso emblemático, um conto muito bonito, inclusive, já até comentei aqui, há algumas obras, né, algumas obras estudadas, né, não me lembro qual, que eu comentei um conto de Humberto de Campos que fala de uma emancipação espiritual que Kardec vivenciou. Né? Eu me lembro que Jorginho até ficou interessado e tudo, e depois acho que eu acabei pegando o livro, não me lembro agora, e me referi dessa emancipação que Kardec fez e que foi assessorado pelo próprio Espírito de Verdade. Né? E ele foi para regiões infelizes do mundo espiritual, onde os gemidos e as dores, o remorso lhe compungiam de tal forma que ele perguntava ao Espírito de Verdade quem é que se tratava ali, né, de quem era aquele público ali, né, e começou a citar os bárbaros que invadiram a Europa, os imperadores da Casa Júlia, né, das grandes dinastias, os grandes poderosos das nobrezas, né, das casas nobres da Idade Média, por exemplo, né, os conquistadores de todos os tempos, né, e o Espírito de Verdade sempre em negativas dizia que não, até que disse que aqueles são aquelas criaturas que já tinham discernimento, que eram cristãos, que já estavam engolfadas nas fileiras da verdade, que já haviam recebido um patrimônio de espiritualidade ou de verdade espiritual, e ainda assim agiram consciente e deliberadamente para o mal. E aí, espírito de verdade, para esses, a reencarnação sempre é um processo mais difícil, uma outra chance, por conta da própria culpa que o espírito fica. Não é porque a reencarnação é vedada, mas por conta do remorso que esse espírito fica em função da perda de tempo, da perda da oportunidade. Né? E Humberto de Campos termina esse conto dizendo: foi por essa experiência espiritual que Allan Kardec, ao voltar ao corpo, escreveu a questão 642 de O Livro dos Espíritos, que diz: para assegurar a sua posição na vida futura, basta o homem não fazer o mal? Não, respondem os espíritos, cumpre-lhe fazer o bem na medida do possível, porque todo mal que resulte do bem não praticado é também mal. Né?
Então, essa ideia é uma ideia interessante porque assim, o espírito que erra na ignorância, é claro que ele tem atenuantes, né? Em outra parte do livro dos Espíritos, eu comentei isso semana passada, o mal é sempre o mal, diz os Espíritos a Kardec, mas o que vai variar é a responsabilidade, né? Ou seja, o espírito que está em muita ignorância, ele não tem a responsabilidade que nós temos. Daí, o discernimento para um espírito pesa contra ele, se ele, por exemplo, se perde no mal, se ele se perde nas sombras, por ele saber, por ele ter consciência, e por isso esses espíritos ficam nessas situações dolorosas que ficaram lá. Quando eu digo isso, eu não quero dizer assim, há criaturas que, por exemplo, amam e são simples, né? E aqui a gente tem que separar o seguinte, aparentemente simples algumas, porque quando a gente pega, por exemplo, Chico Xavier era simples de cultura na encarnação como Chico, mas não era um espírito simples intelectualmente, era um espírito rico de bagagens seculares, um espírito que navegou, esteve nas cortes europeias, que teve acesso à cultura, que passou pelo Egito, pela Grécia, por Roma, que esteve, inclusive, em situações de esclarecimento da elite intelectual. Então, ele trazia uma bagagem muito grande, né? Naquela encarnação, ele tinha limitação cultural por conta de não ter ingressado na universidade, de não ter feito grandes estudos intelectuais, mas ele era um espírito com uma bagagem muito grande, né? Para a gente pensar, não, o bom é a pessoa ser muito ignorante, porque aí ela ama mais. Não é tão simples assim, né? Até porque, e aí eu vou fazer a questão a apologia da questão do discernimento, porque à medida que o espírito vai ganhando discernimento, maior é o raio de ação dele para o bem, para ele aplicar o bem. O que ocorre, os espíritos até dizem isso a Kardec, que é justamente isso que não faz, por conta da vaidade intelectual, do orgulho. Mas, por exemplo, Suzana, se citar aqui um exemplo, sei lá, banal. Se eu, por exemplo, tenho uma noção... Pronto, vou citar em termos de saúde. Se eu tenho, por exemplo, uma noção sofisticada na área médica, esse recurso pode ser aplicado para o bem de muita gente. Se eu sou ignorante nessa área, eu sou limitado de atender e de conseguir... O meu alcance é limitado no sentido de ajudar o próximo nesse sentido, né? Eu chego aqui, eu sou cheio de boa vontade, como diz Divaldo em uma das entrevistas dele. A pessoa, Divaldo disse que Goethe dizia que não há nada pior do que uma pessoa de boa vontade sem saber o que fazer, porque isso faz tragédia. A pessoa cheia de boa vontade na cozinha sem saber o que fazer, vai gerar uma tragédia na cozinha. Imagina eu cheio de boa vontade e quero mexer na fiação aqui para consertar algum defeito, né? Eu vou causar um acidente. Então a boa vontade é a condição sine qua non, é imprescindível, mas não é essencial. Até porque pode chegar alguém aqui de má vontade, mas é um técnico que sabe e faz, e conserta, e corrige. O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa com know-how, com recurso, com conhecimento, pode fazer muito bem. Às vezes não faz, infelizmente não faz. Mas quanto mais o discernimento, mais a capacidade que ele tenha, amplia o raio de ação para aplicar aquilo no bem. Às vezes o espírito cresce em discernimento e não cresce em moralidade. Não aplica aquilo na moralidade. Essa tragédia, essa queda de Lúcifer. Lúcifer é um anjo, né? Anjo aqui no sentido, um espírito mais amadurecido, que tinha discernimento. A queda dele é nesse sentido. Porque os espíritos ignorantes que erram, ele repete a experiência como um aluno que perde de ano. Esses espíritos em expiação são espíritos que sabiam o que estavam fazendo e ainda assim agiram em favor do mal, né? Em favor dos interesses pessoais e assim por diante. Por isso que esses espíritos estagiam mais tempo nessas regiões, ficam se debatendo, porque o orgulho deles acaba, inclusive, atrapalhando esse processo de arrependimento e assim por diante. Porque é isso, o grau de responsabilidade é muito maior, é muito mais denso. Eu citei isso lá no grupo do Irmã Sheila, no Evangelho, eu vou citar aqui. Imagine, por exemplo, houve um tempo na humanidade em que se você achasse que alguém estava agindo errado, e, portanto, estava indo de encontro a Deus, e estava prejudicando tanto a Deus como a vida no mundo, você denunciava essa pessoa era queimada viva. Estou falando da Idade Média e da Inquisição, né? Basta você denunciar, não tinha o contraditório do direito e a averiguação, nem isso tinha, né? Você denunciava, né? A igreja chamava, fazia um inquérito que, à medida que você dizia que era inocente, ficava pior para o seu lado, né, aplicava torturas em você e depois queimava você, porque queimar você era uma forma de purificar você para você não ir para o inferno, né? As fogueiras da Inquisição. Famílias iam assistir, outras sendo queimadas vivas.
estavam inseridas num contexto ali, num contexto cultural. Famílias levavam crianças para ver, para servir de exemplo aquilo. Né? Então, é claro que estamos mergulhados em um caldo de cultura na época em que aquilo dali tinha um peso muito menor se eu, hoje, por fanatismo religioso, pegar alguém para matar e para queimar viva. Por quê? Claro que estou dizendo em âmbito geral, claro que tudo é avaliado, inclusive o primarismo do sujeito que faz isso. Mas, de maneira geral, com o discernimento que a gente tem hoje, com toda, né, a ampliação de conhecimento, né, com todo o avanço de ciência, que derrubou muitos mitos do fanatismo religioso, né, muita coisa foi derrubada. Hoje, se eu ficar preso ao fanatismo e querer queimar uma pessoa viva, é óbvio que isso vai ter uma responsabilidade muito maior sobre mim hoje. Né? Por quê? Por causa do meu discernimento. Porque hoje eu tenho um discernimento e um recurso para compreender as coisas, que na época havia muita gente que achava que estava fazendo bem ali. Né? Então, eu estou usando esse exemplo para dizer muitas vezes dessas situações distintas dos espíritos e como fica complicado o espírito que tem discernimento e acaba se comprometendo. Né, tem uma questão que eu acho que foi aventada pelo pessoal quando leu, que é assim, é mais fácil recolher criaturas de maiores capacidades de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Eu queria que você comentasse, né? Por quê? Porque engolfada na intelectualidade sem moralidade, a coisa fica pior para elas. Né? Para ajudá-las é pior. Elas ficam mais impermeáveis, mais resistentes, elas se abrem com maior dificuldade ao arrependimento. Né? Veja, por exemplo, o exemplo de André Luiz. Né? A gente comentou isso. André Luiz foi um médico no século XIX. Né? Se médico hoje é considerado Deus, imagine um médico no século XIX. Eu duvido que ele achava que ele estava fazendo alguma coisa errada na vida dele. Né? Médico, respeitado, né? Era o dono da razão. Então, esse indivíduo que se encastela nesse excesso de intelectualidade, é muito difícil ele recapitular, é muito difícil ele se abrir ao arrependimento, é muito difícil ele se abrir emocionalmente, né? Ele fica preso. Então, o orgulho acaba prejudicando ainda mais ele nesse sentido. Né? E por isso ajuda nesses planos. Conviver com o espírito desse é mais difícil. Né? Porque o indivíduo que está preso nesse sistema de defesa, qualquer tentativa de tocar-lhe o sentimento, ele vem com a teoria. Ele vem com algum tipo de elucubração racional. Né? É muito mais difícil. Quem participa de mediúnica sabe, né, do quanto é difícil os espíritos intelectuais a gente conversar e tocar o sentimento deles. Porque eles vêm com argumentos, com a retórica, e se você deixar, você fica sempre no plano das ideias ali. Né? E é uma tentação, porque o doutrinador às vezes quer convencer o espírito. Né? E não tentar convencer, tentar tocar ele os sentimentos. Né? Tocar-lhe os sentimentos, que é muito difícil. Né? Então... Eu acho que você falou bastante sobre a pessoa intelectualizada, mas eu queria a outra parte, eu queria o outro lado. Não teve até no livro Paulo Estevam, que quem foi que procurou Ana, cadê Ana? Que era a funcionária dele aqui há na 2 Terra. mil anos. Há 2 mil anos. Esse caso, e o outro caso também que está no Evangelho, daquela rainha também que procurou a serva dela, que era aqui da Terra, a serva dela já estava num outro patamar espiritualizado. A minha pergunta, entendi super bem o que acontece com essas pessoas que têm inteligência, mas eu quero saber dessas pessoas que não desenvolveram a inteligência. As virtudes, que virtudes elas tiveram? Quais as virtudes que, para poder superar uma pessoa que tem inteligência? A minha pergunta é muito mais voltada para esse lado do que para o outro. E para o outro é bem especificado, você até inclusive na gravação colocou. Como eu fiz a ressalva, é isso, né? Não desenvolveram a inteligência, entre aspas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Chico, não necessariamente ele não desenvolveu inteligência, muito pelo contrário, ele era aparentemente simples intelectualmente, mas não era. Mas vamos pegar o exemplo de uma pessoa que realmente é limitada do ponto de vista do progresso intelectual e sente. É óbvio que o progresso moral e o afeto, o amor, faz mais do que a inteligência faz, sem dúvida nenhuma. Né? Tem uma mensagem de Emmanuel, e Hermínio de Miranda tem um texto lindo sobre essa mensagem, que ele fala sobre quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Né? Quem ama sempre vai além. É isso, quer dizer, tem a questão do quem sente, quem ama, quem faz o bem, a despeito do saber, do intelecto, é claro que avança mais. Até porque
o amor que se prodigaliza vai possibilitar esse espírito mais tarde saber aquilo que ele não sabe e completar o seu aprendizado naquilo que lhe falta, por exemplo, nessa experiência. Agora, a gente não pode ser ingênuo de achar que, por exemplo, essas coisas não se conectam, porque há um diálogo constante. Quem ama também está adquirindo sabedoria com a vida, né? Está adquirindo sabedoria da vida. Da mesma forma que um grande sábio, pensando em sua teoria, etc., está também contribuindo e está, de repente, às vezes fomentando a caridade. Eram caridosos Madre Teresa de Calcutá e eram caridosos, por exemplo, um Pasteur, que era um intelectual dentro da ciência, né? Então, isso é interessante a gente pensar. Para a gente não pensar o seguinte, que, não, o intelecto é o de menos, claro que o amor e a moral é o de mais. Até porque o intelecto, eu não vou utilizar o intelecto, o discernimento é importante para se chegar na moralidade. Se o indivíduo desenvolve a moralidade sem precisar do discernimento, melhor ainda. Ele está avançando, né? E o discernimento vai sendo desenvolvido também com a experiência. Para a gente também não fazer a dicotomia de que um exclui o outro, porque a gente tem também experiência de pessoas que amam muito, mas o amor delas precisa ser educado e direcionado, porque sufoca, mata o outro em nome do amor, prejudica o outro. Lembre dos mensageiros, de uma mãe arrependida. Os mensageiros? Foi os mensageiros? Uma mãe arrependida no além-túmulo, e quando André Luiz foi perguntar, ele disse, o meu erro foi o meu excesso de ternura. Às vezes o meu marido, o pai, queria dar os limites ao filho, e eu sempre me interpunha entre eles, e passava a mão pela cabeça deles, e eu via aqui no mundo espiritual eles se tornarem verdadeiros devassos no além, se perverteram, acabaram com o patrimônio da família, e eu observando tudo, se meteram em vícios de toda sorte, desencarnaram mal, e eu sou responsável por isso, pelo meu excesso de ternura. Eu sempre cedi tudo em nome do amor. Excesso de ternura, né? Então veja como a questão evolutiva é complicada, é complexa. Não é simples, né? Para a gente não reduzir a coisa. Claro que o amor é o ponto final, mas quando a gente fala em amor, que tipo de amor a gente está falando? É um amor só de abraçar e de beijar? Né? Porque às vezes o amor é fomentar a educação, às vezes o amor às vezes é impulsionar o indivíduo para que o indivíduo cresça, que ganhe autonomia, né? Que é um amor maior do que esse, né? É claro que o amor se manifesta em diferentes formas, né? Porque às vezes a nossa noção de amor também é aquela noção do amor apaixonado apenas, né? Do amor prazeroso, que é bom, é um aspecto do amor, né? O amor abrange toda a doutrina do Cristo, mas o amor se manifesta de diferentes formas, né? A depender do contexto, né? Então veja como a questão evolutiva é complexa, né? Se conecta com um monte de coisa, né? O conhecimento da vida também é um intelecto, né? Não deixa de ser. As pessoas que têm um conhecimento da vida, que percebem as coisas de antemão, antecipam algumas questões e dão conselhos, isso é intelecto também. Não é aquele só intelecto acadêmico, filosófico, né? É a sabedoria, né? É a pessoa tem sabedoria que isso aí faz parte do processo de conhecimento adquirido. Sobre o caso da Rainha de França, você citou uma coisa muito boa. Eu já até comentei aqui e já vi um comentário do Divaldo também, depois eu até conversei com o Paulo em um grupo, e o Paulo me parece que concorda com essa tese de que provavelmente essa rainha foi Maria Antonieta. E que dá essa mensagem ali, né, falando sobre essa experiência dela no mundo espiritual, que aí tem a ver com o poder, né? O poder que ela tinha e aquela criatura ali que era, né, uma pessoa subordinada a ela, que ela de repente nem valoriza. Porque o mundo espiritual, o mundo material também tem isso, né? O mundo material de aparências, né? A gente não sabe, às vezes a grandeza espiritual e a verdadeira espiritualidade a gente não percebe, né? Porque às vezes a gente acha que é o palestrante que está falando que é espiritualizado. Nem sempre. Às vezes é o mais problemático, né? Então, nem sempre aquele que está aparentemente numa atitude exterior necessariamente está se espiritualizando, né? Porque a espiritualização é invisível. É invisível, ninguém vê. É um processo interior, né? O reino dos céus não vem com aparências exteriores, né? Não vem com aparências exteriores. Você lembra daquela história do Jorge, que algumas pessoas contam? Eu lembrei agora disso. Né? Chico fala que ele foi recebido pelo próprio Jesus. Jesus que recebeu. Um mendigo que ficava na rua, que ninguém dava importância. Né? Chico percebia ali a grandeza, né? Porque às vezes é isso, né? Tá ali, a gente diz, coitado, que espírito criminoso, espiando. Não, às vezes era a última encarnação. Era o restinho que faltava. Todo mundo reclamava dele, né? Que muito tempo o Chico falava assim, mal cheiroso, porque não tomava banho.
Ó, Lígia conta aqui um caso específico, um caso que eu não vou detalhar aqui, né? Até porque eu até conheço o caso, né? Um caso de suicídio, né? Que ocorreu um suicídio que envolveu, né? Na verdade, um suicídio que envolveu também uma morte de uma outra pessoa junto. A pessoa resolveu se suicidar com outro, né? Foi o próprio filho. Ela comenta aqui sobre essa linha diáfana que separa a normalidade de loucura, né? Que cita aqui nas fronteiras da loucura, é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental, transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Diz ainda que ligeiras excitações, algumas ocorrências depressivas, ansiedade ou momento de mágoa podem levar o homem a transferir-se de uma para outra faixa de saúde mental. Aí você comenta aqui, Lígia, sobre a questão, né, que eu mencionei, né, da loucura. Vimos que o louco é alguém que procurou forçar a liberação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância, e que o homem enlouquece quando abdica de sua razão, desequilibrando seu campo mental e entregando-se passivamente a influências externas que se casam com seus sentimentos desequilibrados. Bom, poderíamos considerar um ato de loucura, mesmo tendo havido uma ação planejada. Aí você fala do suicídio, né? Esses são problemas muito delicados mesmo. Por quê? Você está perguntando se a loucura foi algo que foi se instalando e que gerou um surto naquele momento, a ponto de um pai pegar o próprio filho e se suicidar levando ele junto, ou se, por acaso, foi uma escolha sem necessariamente insanidade, né? Por isso que Filomeno fala que a linha divisória é muito tênue, né? Porque, de fato, existem casos onde o indivíduo surta, já não está mais no pleno gozo da sua razão, né? Ele está irracional e ele, de repente, comete algo, né, que não cometeria se ele, de repente, estivesse gozando de saúde. A questão aqui é complexa para a gente examinar e é por isso que é difícil julgar de fora. Nenhuma criatura humana tem todos os recursos da divina justiça nas mãos nesse sentido, porque Deus tem algo que a gente não tem, que é o acesso à intimidade do outro, né? A outra criatura não tem essa noção de ter completa ciência do que aconteceu dentro do outro para saber, né? Por quê? Porque aparentemente parece sangue frio. Planejou chegar de noite, né? Escreveu uma carta, elaborou uma carta e executou, né? Mas a coisa não é simples assim, porque isso tudo pode acontecer também em estado de surto, por algo que foi sendo alimentado por um sofrimento anterior, né? Por uma revolta, por isso a revolta e a indisciplina que fala André Luiz, ou seja, essa revolta de não aceitar algumas coisas faz a pessoa de repente romper com o real e aí ele fica fixo de tal forma, né, que vai automaticamente, como se tivesse quase que hipnotizado, né, e comete um ato translocado, um ato, né, trágico, dramático, né? Então, pode acontecer um surto assim, que aparentemente foi planejado, mas a pessoa estava em surto. Pode acontecer da pessoa não estar necessariamente num surto psiquiátrico, ou seja, não está fora da realidade, está fazendo a sangue frio mesmo, calculando. Mas é claro que uma criatura dessa não pode estar bem. Mentalmente ela não pode estar bem. Ela não pode estar principalmente envolvendo um filho, né? Porque aí envolve até instinto de conservação, né? A gente até pode conceber, pode entender, por exemplo, um pai que esteja passando por uma situação muito difícil e se mata, né? Mas rompe o instinto de conservação, destruir um filho, principalmente um filho muito pequeno, né? Junto com ele, né? E sendo que esse filho tem outros familiares, tem outras pessoas que poderiam ampará-lo, não é nenhuma questão assim, só tem a mim, e aí... Mas na perturbação mental a pessoa até pensa nisso mesmo, ele só tem a mim, e se eu deixar ele nesse mundo, né, eu não sei o que vai ser dele, então eu prefiro matá-lo, né? Estava lendo inclusive um livro. Para você completar, que quando você estava falando, eu pensei aqui, mesmo a pessoa aparentemente parecer que está no seu estado normal, o fato de fazer essa opção tão drástica não seria um estágio de loucura? Isso, é por isso que a linha divisória, né? Talvez, Renilda, é isso que tá. Porque existem loucuras e loucuras, né? Há a loucura que a pessoa rompe com o real e fica ebetada, que é claramente visível sintomas.
e há uma loucura ou um desequilíbrio da mente, né? Vou chamar assim, um desequilíbrio da mente, que não tem um diagnóstico de psicose, porque a pessoa está sabendo que dia é hoje, a pessoa está sabendo o que está acontecendo, mas a pessoa não está bem mentalmente, não está bem. Eu estava lendo um livro sobre autismo e nesse livro tem uma colocação que eu achei dramática, um caso, na época que o autismo era pouco entendido ainda, né? Estamos falando aqui década de 60 e 70, onde a psiquiatria ainda engatinhava em alguns aspectos, né? O autismo ainda não tinha os tratamentos que tem hoje, a compreensão, e um pai de uma criança autista nos Estados Unidos, chegou um momento, né, a esposa trabalhando muito, né, ele desempregado ficando em casa, ele cardíaco, né, ele já tinha tido um infarto, combinaram então, já que a esposa que trabalhava muito, enfermeira, ficava fora, ele tomava conta do menino, né. Coisa foi crescendo, mas ele foi vendo os episódios que o menino tinha. Então, por exemplo, em alguns momentos era uma autista grave, em alguns momentos o menino teve, por exemplo, com coleguinhas da escola, teve atos libidinosos, né? Abaixou as calças, fez alguns atos assim que deixou ele embaraçado, ele não sabendo como lidar com o menino. Moral da história, esse pai sofrido, que deveria estar passando por um sofrimento psíquico ao longo dos anos. O que é que ele fez? Ele escreveu uma carta para o filho autista, explicando a razão dele, dizendo que ele não ia entender, que ele ia entender, que de repente futuramente, se houver alguma vida após a morte, ele entendesse, mas só alguém que passava por o que ele passava poderia entender, e resolveu dar um tiro na cabeça do filho. Ele deu o tiro, o filho caiu no chão e ele ficou assim esperando a polícia chegar. Isso repercutiu, né? Os advogados de defesa alegaram a coisa da insanidade e tudo, e pior que ele não se defendia, né? Ele não se defendia com aquilo, né? O menino tinha 11 anos, né? Alguém que está assim não está bem, não está bem. Ele colocava as razões dele, tinha as razões entre aspas, colocava as razões dele na carta, né? Mas é óbvio que aí tem tanto um aspecto trágico da cultura materialista, né, da visão de que a gente é só matéria mesmo, né, como também uma noção, né, de falta de confiança, né, de que as coisas podem se resolver, porque a gente tem isso, né? A gente acha que só a gente dá conta, se a gente não tiver o filho, as coisas se arrumam e as pessoas continuam vivendo e seguem adiante. A gente é que acha que a gente é indispensável, né, que sempre está no centro das coisas, não é, né? Exatamente. Tem raízes anteriores, né? Um caso como esse é provável que esse indivíduo que sofria outras questões, você coloca aqui, né? Sofria outras questões, isso foi deprimindo ele. É claro que isso acaba também fragilizando ele para um processo também de assédio espiritual. Imaginemos, por exemplo, Lígia, aquele filho dele, o pai cuidando, o pai deprimido e já desequilibrado mentalmente por outros sofrimentos, sendo assediado espiritualmente por um inimigo do filho dele. Estou colocando hipoteticamente, né? Porque o filho tinha 5 anos, mas era criança apenas do corpo, espírito velho, né? O que é que eu faço? Eu utilizo o pai para tentar os meus fins, os meus propósitos, né? Com o filho, inclusive um filho já na faculdade, né? Ele não conseguia, o perseguidor de Bezerra de Menezes não conseguia atingi-lo, então vai ser através do filho. Ele começou a obsediar o filho, deixando o filho até a loucura. Ele conta a loucura sobre o Novo Prisma, né? O livro dele. Ele relata o caso dele mesmo. Dele mesmo, foi. Impressionante. Então, é muito complexo essa linha divisória. Eu defendo que a pessoa não estava bem, né? Não estava bem. Num quadro como esse, ainda que seja um quadro assim que parece uma insensibilidade, né? Não necessariamente uma psicose. Repito, quando a gente fala em loucura, a gente já pensa o quê? Esquizofrenia, psicose, a pessoa surtou, está fora da realidade. Às vezes não, né? Mas mentalmente a pessoa não está bem. Ou ela está revoltada, ou ela simplesmente se decepcionou com a vida, né? Ela está afetada. Porque o termo loucura é um termo usado, né? Kardec usava loucura para tudo, né? Porque era um termo usado pela psiquiatria. Quando a gente olha a obra de Kardec, Suicídio e Loucura, pegue loucura e adapte para os tempos atuais. Transtorno da emoção, depressão, síndrome de pânico, tudo isso era catalogado como loucura no século XIX. Era um termo só, né? Então, existe, portanto, esses desequilíbrios da mente, né, que passam despercebidos mesmo, né? Só alguém ali convivendo, que às vezes nota alguma coisa e outra, e às vezes mesmo assim não dá para evitar. Mas eu não entendo, por exemplo, a psicopatia do psicopata. Isso daí já é reflexo de, né, compromissos anteriores. Ele já está
E, no entanto, o psicopata, muitas vezes, ele pode ser... Ele pode não, ele age para agradar os outros em função de benefício para ele. Ele não tem empatia, ele não se identifica com o sofrimento alheio, ele não sente nem o sofrimento que está causando nos outros. Aí eu não entendo como que uma pessoa pode vir em expiação nessa circunstância. Do ponto de vista da saúde mental, já é um outro transtorno, já está em uma outra esfera de ação, né? Enquanto a psicose, a esquizofrenia tem a ver com o rompimento com a realidade, com o transtorno psiquiátrico, de loucura mesmo, sociopatia, o psicopata, o sociopata, é uma alteração da personalidade, né? Um transtorno de personalidade, né? Tecnicamente falando. Então, é também um transtorno, é também uma patologia séria, inclusive, né? Do ponto de vista espírita, é provável, eu estou aqui aventando uma hipótese, é provável que o sociopata ou psicopata seja um espírito muito primário na evolução, seja um espírito que ainda não desenvolveu a noção do senso moral, né? Por isso essa dificuldade de ser empático, por isso essa ausência, se dizia no passado que o psicopata não tinha remorso. Só que tem alguns casos aí, principalmente os psicopatas que pegam prisão perpétua, e que são tratados por alguns terapeutas que fazem alguns trabalhos interessantes, principalmente nos Estados Unidos, né? E veem alguns casos desses, o sociopata, o psicopata deprimindo por remorso, né? O que tecnicamente a psicanálise inicialmente, com as estruturas básicas, e a psicopatologia da psiquiatria considerava que isso era impossível, porque a perversão, expressão psicanalítica, é uma estrutura, né? Depressão é da neurose, já é uma outra estrutura da ordem da neurose. Então, tecnicamente, dizem os estudiosos, um sociopata não deveria deprimir, né? Porque o sociopata não tem remorso. Mas na prática a gente não vê isso. Por quê? Porque é o espírito despertando às vezes. Né? A psiquiatra, que eu vi uma palestra dela sobre isso, e ela fala esses estudos que tem nas prisões nos Estados Unidos, mas ela diz que eles demonstram o não remorso. Eles ficam deprimidos, sim, pelo estado que se encontram, e não pelo que fizeram. Por isso, entendi. Ainda não conseguem ter um link, entendeu? Da identidade do psicopata com a vítima. Eles não conseguem fazer esse link. Entendi. Agora, tem situações muito interessantes, né, de a pessoa rever, né, rever a vida, né, e ressignificar e tudo, mesmo que não saia da prisão perpétua. Tem alguns que, inclusive, declaram, dizendo, se eu sair, eu volto a matar. Tem alguns que falam isso, né, mas tem outros que não. Inclusive, tem aquele documentário famoso, A Ira de um Anjo, né, de uma menina, né, que apresentava todo o traço da sociopatia, né, e teve, só que ali é um caso raríssimo, uma coisa raríssima, porque foi uma equipe tão grande em cima dela, fazendo um investimento tão grande, multidisciplinar, que ela realmente, aspas, muitas aspas no que eu vou falar, pareceu sair da sociopatia, né? Porque ela fazia coisas perversas desde a infância, com traços, né, muito, muito característicos, né? Uma coisa importante para dizer é que a grande maioria dos sociopatas sofreram algum tipo de trauma. Sofreram, né? A gente vê, por exemplo, Ted Bundy, né? Aquela fixação dele por figuras femininas com o mesmo biótipo, né? Na história dele, ele teve uma figura feminina abusadora no lar de crianças que ele ficou, né? Então a gente vê isso, né? Aqueles serial killers que mata sempre determinado biótipo, né? A gente vai ver, tem às vezes um trauma ali, né? Essa menina, por exemplo, a Ira do Anjo, antes dela ser adotada pelos pais, né? Ela ficou num orfanato, ela foi estuprada pelo próprio pai, ela passou por uma série de abusos, né? Não quer dizer que sejam todos, mas assim, boa parte dos sociopatas, eles passaram por situações traumáticas. Por falta de evolução, digo eu, espiritualmente, o espírito reagiu mal. Houve uma cisão ali, e a falta de empatia, né? A indiferença para com o ser humano. Né? Mas o que você falou, Karine, em relação ao planejamento reencarnatório, não tem como trazer o indivíduo para uma nova experiência e guardar numa gaveta aquilo que ele foi. Ele vai ter que vir com esses desafios. Então, em algum momento ele vai ter que fazer o caminho de volta nessa história toda, inclusive desses crimes aí, né? Por isso pena de morte é ruim. É melhor que ele fique no corpo. Porque uma coisa também é certa, esses quadros, o indivíduo não está isento de livre-arbítrio, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolhas, né? Sempre o espírito tem, na última instância, a escolha, né? Tem um texto de Kardec, Jorge, eu não me lembro agora, eu até peço ajuda para a gente conseguir localizar, porque outro dia eu tentei localizar, não consegui localizar, ou então minha memória está falhando, mas me parece que é um texto de Kardec mesmo, que ele fala o seguinte, que às vezes espíritos
que fazem essas migrações, né, vou utilizar metaforicamente a expressão, né, das furnas, das cavernas e das palafitas para as civilizações. Né? Ele não usa essa expressão, ele usa uma outra coisa, espíritos selvagens que reencarnam na cultura civilizada e que trazem ainda os hábitos de ferocidade e de violência, muitas vezes começam o processo, às vezes, de sublimação e de aprimoramento moral, indo trabalhar em funções profissionais onde o uso da violência é exercido. Né? Eu não estou dizendo que todo policial é espírito selvagem de outras vidas, não, viu? Para depois a gente, porque agora o politicamente correto não pode falar nada que daqui a pouco está sendo preconceituoso. Não é isso, não. Agora, só fechando essa parte da inteligência com a moralidade, a inteligência, então, a gente pode dizer que é uma coisa um pouco mais material, né? Que é adquirida. E a moral é um pouco mais espiritual, porque ela é sentida. Você vê, por exemplo, quem foram os seguidores de Einstein? Uma hipótese. Ele teve quantos seguidores? 10 mil, 8 mil, ou 5 ou 10? Já Chico Xavier era uma loucura, ele sensibilizava o próximo pela postura dele, pela amabilidade, por um ato de generosidade. Sim. Então eu penso assim, quer dizer, eu não li nada sobre isso, mas eu penso que a parte moral é um pouco mais espiritual do que a parte intelectual, que é necessária, mas, por exemplo, muitas pessoas que moram no interior até hoje não têm acesso. Né? E a parte mesmo ainda de ensino, a parte de aprendizado no interior é muito pobre, as professoras são muito ainda leigas, não sabem ensinar o que a gente tem aqui na cidade. Então, a gente vê como é um pouco dessa diferença, né, da intelectualidade com a sensibilidade. Antes de abordar o Cláudio, só fazer um breve comentário sobre isso de Suzana, é o seguinte. Eu entendi seu raciocínio, claro que a gente não pode levar isso para as últimas consequências, porque a inteligência também é um patrimônio do espírito, né? O intelecto, todas essas potências da alma são também patrimônio do espírito, como também a moralidade. Eu poderia dizer, Suzana, talvez ajustando aí seu raciocínio, aquilo que Emmanuel disse em Pensamento e Vida. Emmanuel disse que em Pensamento e Vida que a sabedoria o espírito recolhe de fora para dentro, e enquanto o amor é de dentro para fora. Na sabedoria, você recolhe a cultura, recolhe a experiência de outros que estão na sua frente, através do livro, da aula, da palestra, através dos vanguardeiros da evolução, daqueles que estão à frente, né? Da experiência do outro, você recolhe de fora para dentro. Né? Já o amor e a moralidade é uma construção de dentro para fora. Mas ambos são espirituais. A gente não pode dizer que a inteligência é material e o amor é espiritual, não. Porque ambos são do espírito. Né? Eu queria dizer o seguinte em relação a esse capítulo 18, só para não deixar o negócio no vácuo, e passar por comentário. Eu não pretendo alongar por conta do tempo, né? Mas, assim, uma coisa importante é o seguinte, a ênfase que André Luiz dá à fixação na matéria, a fixação em relação ao dinheiro, às posses, né? Você veja a disparidade da experiência do avô de André Luiz para o próprio André Luiz. Né? Por isso que eu disse que o umbral de André Luiz ainda é uma coisa suave, porque tem muita coisa mais densa. Aqui são 40 anos de pesadelo, de alucinação. Né? Muita gente, quando lê aqui, fica pensando, como é que o espírito passa 40 anos assim? É porque a gente não tem ideia de como a vida espiritual se processa a ponto do indivíduo ficar numa nuvem e viver naquela realidade. Da mesma forma que eu sempre digo isso, você sonha e às vezes não sabe que está sonhando. Quantas vezes você sonha uma noite inteira, acorda e não sabe que estava sonhando durante o sonho. Né? E a noção de tempo, eu dormi tanto tempo assim. Né? Então essa é uma pálida ideia para a gente saber como é o mundo dos fluidos, né? Ou seja, das vibrações do mundo espiritual, como o espírito fica envolvido na sua névoa, na sua atmosfera psíquica, como diz Emmanuel. Né? Então aqui a gente precisa ver isso. É impressionante como esse grupo de espíritos, né, arraigados à posse, e aqui não é uma coisa incomum. Se a gente olhar para o mundo encarnado nosso, material, quanto a gente que vive em função do dinheiro, né? Vive fixo em relação ao dinheiro. Né? Estou dizendo em relação a pessoa ser previdente, a pessoa ter seus investimentos, não é isso não, mas o indivíduo viver em função, né, de amealhar, de conquistar, e quase sempre, quando o indivíduo fica obcecado por isso, ele derrapa na falta de honestidade, como aconteceu aqui, fere outrem, né, acaba realmente se comprometendo, que é um pouco do que aconteceu aqui, né?
Tanto é que ele diz, tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Olha que coisa. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza. Olha só. Quer dizer, as emissões das vítimas e eles próprios acabam ficando alimentando aquela fixação a fixação da qual eles não conseguiram se libertar, né? Uma coisa interessante é a arquitetura e a engenharia do mundo espiritual, né? No fundo, a Cipriana já sabia tudo, como é colocado aqui, né? E esse encontro estava sendo programado, e era André Luiz que tinha que ter esse encontro, a gente vai ver mais tarde no fechamento do capítulo, por conta do vínculo afetivo, né? Que neto e avô tinham no mundo físico, né? Eles tinham um vínculo afetivo, isso é interessante, né? Como a espiritualidade arquiteta isso daí. É interessante a gente pensar aqui na relatividade da evolução. Da mesma forma que André Luiz, no umbral, ficou numa situação que visitou Clarencio, e Clarencio para ele era um anjo, para o avô de André Luiz era um ser de luz. Olha como tudo na evolução é relativo. Mas ainda assim a gente pensa o seguinte, né? Que tudo depende do grau evolutivo, né? Tudo depende da posição em que você se encontra e das referências que você tem. E Cipriana já imaginava que tivesse um propósito para estar ali, né? Mas ninguém sabia, nem Cipriana, nem Calderaro, nem André Luiz. Esse aspecto mostra para a gente que na verdade, André Luiz está nos revelando aí um nível espiritual, né, que está sobre a vista dele, mas veja que existe uma organização espiritual muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais onipresente acima disso tudo. E eu acho que essa é a questão mais interessante disso tudo, né? O poder de alcance do espírito, né? Entendeu? Que existe por trás desse processo uma coisa ainda muito mais... Que termo eu vou usar? Mas uma coisa muito mais poderosa em termos de cuidado, de providência divina, né? De providência divina que cuida disso. Nós estamos aqui, aí tem aqui nossos espíritos diretos, etc. Mas olha esse raio, onde é que vai terminar isso, entendeu? Tudo está sob uma harmonia espiritual que a gente não tem noção de onde isso termina, entendeu? E esse capítulo vai mostrar isso, né? Quer dizer, esses dois capítulos, porque começa no anterior. Perfeito. Não, esse poder de alcance é um negócio que a gente não tem ideia ainda, né? Como é que um espírito desse conseguiu ter esse alcance, abarcou, né? Lá adiante, esse encontro de André Luiz com o avô. Quem programou isso aí? Que coincidência é essa? Aspas, né? Então isso é realmente muito, muito interessante, né? E a mim, Patrício, fica aqui, só para concluir, a questão dessa relatividade evolutiva, como há uma gradação em que aqueles que estão na retaguarda são ajudados e, ao mesmo tempo, ajudam aqueles que, por sua vez, estão na retaguarda destes, né? Existe uma escada e uma gradação. Essa hierarquia, né? Solidário, né? Daí a gente entende que os benfeitores que nos assessoram não são os mesmos benfeitores que assessoram um espírito mais adiantado do que nós, né? Tudo depende dessa referência. E também esses benfeitores são espíritos em luta, né? Porque também a gente também coloca os benfeitores espirituais ou como empregados nossos que fazem tudo, ou como ícones infalíveis, né? Que devem nos atender sempre de maneira perfeita. Eu me lembro de um caso de Humberto de Campos também, de um grupo mediúnico espírita, que o dirigente era tão exigente que o mentor espiritual se manifestava, ele sempre tinha alguma... essa mensagem aqui não pode ser do mentor. Negócio aqui assim, falando... Não. Eu queria um negócio assim mais evangelizado, mais assim, tipo o Sermão da Montanha. O padrão dele era alto, queria assim um negócio, sabe? E aí o benfeitor vinha e dava outro conselho, dava orientação. A gente precisa se disciplinar mais, comer menos antes da mediúnica, ser mais frugal, né? Se preparar mais. Esse povo não está orando, a gente não está fazendo a atmosfera direito, o mentor não está se comunicando. Isso daí é espírito mistificador. E o mentor tentou de tudo, até que em determinado momento ele incorporou através de um dos médios e teve um diálogo direto com o dirigente. E começou a dialogar com o dirigente. E o dirigente começou a dizer, não, mas a gente queria... Pois é, meus filhos, eu venho aqui pela última vez. Terapia de choque. Quero dizer a vocês que eu estou me despedindo. Eu disse, por quê? Porque eu não sou um mentor suficientemente capaz para dar conta de você.
E vocês aqui da mediúnica. Mas por quê, meu irmão? Porque eu tenho um parente que ainda está no corpo físico, vínculo afetivo meu de séculos, que ele ainda tem vários problemas e eu tento atender. Eu tenho uma outra pessoa que está pronta de reencarnar, que é um coração afetivo meu, e que eu estou ligado ainda à Terra por causa disso. Começou a falar sobre os seus desafios. E aí o dirigente está pensando que ele se sensibilizou, ele disse, meu irmão, mas eu queria ser um grupo mediúnico assim, perfeito, um negócio assim, né? Quer dizer, você tem problemas também, que nem a gente? Tenho, meu filho, tenho. E disse assim, não dá para ter um grupo assim, com mentores espirituais assim, sem problema? E aí o mentor disse, dá. Eu conheço um grupo. Só que esse grupo é o grupo que Jesus Cristo faz parte. E o caso encerra assim, né? Quer dizer, o padrão dele era alto. Os benfeitores também têm suas lutas, né? Têm seus desafios, né? Claro que estão acima de nós, né? Por isso que tem condição de nos assessorar, né? Mas tem isso, né? Emmanuel dava conta de Chico, né? E quem é que Emmanuel pedia consultoria? O próprio Paulo, né? E o Paulo possivelmente pedia consultoria de vez em quando a Estevão. E assim por diante, até Jesus, né? Então a gente vê isso, né? Tanto é que tem uma obra, lindos casos de Chico Xavier, mas tem uma outra obra que fala isso, né? Que por volta de 1942, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, né? 39, 42, o próprio Estevão chamou Emmanuel e pediu a ele, convocou ele, dizendo que tinha corações queridos que estavam desencarnando na Europa. E pediu a presença de Emmanuel para ajudá-lo na Segunda Guerra Mundial. E Chico contou que naquele período, foi um período aí de uns 2 anos, um outro espírito assinava por ele, por Emmanuel. Um espírito que ele deu, que era chamado Natanael. Agora, se é o Natanael da Bíblia, do Evangelho, ou é outro, não sei. Né? Natanael, que assinou Emmanuel, mas era esse espírito em nome de... Ou seja, era uma procuração, né? Porque o próprio Emmanuel... Agora, por que Estevão convocou Emmanuel e não convocou outro, já que Emmanuel tinha aquela tarefa junto ao Chico, eu não sei. Mas, então, você veja como tem isso, né? Essas hierarquias no mundo espiritual, né? Está na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Como ele desencarnou de um estado de perturbação, então ele não reconhecia o próprio neto naquele estado de perturbação. Com o tempo ele vai reconhecer, ele vai identificar, né? E realmente não reconhecia. E a alteração dele era de tal forma que, a princípio, o próprio André Luiz teve dificuldade de identificar e depois percebeu de quem se tratava, né? Mas o coração dele... Não, eu tô me referindo a esse contato agora. Quando pequeno, os dois tinham contato, né? Quando os dois estavam encarnados, os dois tinham contato, sim. Oi? Exatamente. Tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa que iria me reconhecer, me ajudar, né? Quer dizer, então... Verdade. A lembrança era de André Luiz pequeno, né? Mas você vê que ele não se controlou. Eu até marquei aqui, ó. Para dizer que morreu. Ele fala aqui assim, sem desejar chocá-lo. Uhum. Ele entrou numa doutrinação como se faz em mediúnica, né? Vai conduzindo o espírito e vai dizendo, né? Sem desejar chocá-lo, mas ele fala... vossa antiga... A morte vos arrebatou, ele acaba dizendo. Exato, ele acabou dizendo que desencarnou. Confirma. Mas também tem uma coisa, Raimundo, na doutrinação a gente percebe disso, aquele espírito que ainda, se a gente disser, ele vai realmente se desequilibrar total, vai ser uma novela mexicana na reunião mediúnica, e aquele espírito que ele já intui, ele só quer uma confirmação, né? E é que você vai levando ele para que ele se constate. Se o doutrinador, de repente... Porque é isso, né? O espírito vai dando mostras que ele está despertando. E ali, na posição de desencarnados, assessorado como mentor, então tem também ali uma assistência, uma supervisão maior, né? De perceber isso, né? Aí o que acontece? O doutrinador dá uma mãozinha, no sentido de despertar, né? Se o indivíduo está muito impermeável, ou ele reage de maneira revoltada e fica endurecido mesmo, ou ele se desequilibra muito, que aí não é bom, né? Tá abordando. Você colocou uma coisa, Lígia, que me fez pensar o seguinte: o problema desse grupo, como o problema da tragédia daqueles que vivem a ganância material, não é a questão de ter recursos materiais. O problema é que, no caso em pauta, aquilo acabou perturbando o crescimento da alma, né?
Por isso que eu até desenvolvi uma palestra esse final de semana, né? A expressão que está no Evangelho de Mateus: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Interessante que Jesus diz: busca primeiro. Ele diz: não busca só. Você pode ter as outras coisas que serão acrescentadas, mas busca primeiro. Ou seja, se a ganância material está impedindo você de crescer espiritualmente, alguma coisa está errada. Se a ganância material está fazendo você se corromper, agir de maneira desonesta, se a ganância material impede você de tratar bem os outros, alguma coisa está errada. Se a ganância material faz você deixar de conviver com os seus, com sua família... Eu lembro de um paciente que eu conheci, que ele vivia obcecado por bolsa de valores. Ele disse: eu só paro quando eu conseguir 6 milhões. Eu não sei por que esse número, mas ele tinha essa fixação. Então, às vezes não deixava, não comia, né, se depauperava, etc., por conta, né, desse tipo de coisa, de ficar ali acompanhando, né, as ações, etc., né? Então, se a sua estratégia de ter prosperidade, nada contra, nenhum pecado ter prosperidade, ter recursos, mas se sua estratégia de ter prosperidade está impedindo você de se desenvolver espiritualmente, alguma coisa está errada. Que é isso que aconteceu, né, com ele.